Olá! Começa agora para todo o Brasil Fala Defensor. E no programa de hoje você vai saber todos os detalhes sobre o estágio para estudantes de Direito realizado na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre o assunto, veja quem está aqui com a gente. A defensora pública Daniele Duarte Sambugaro, que é coordenadora do estágio forense, o defensor público Gustavo Silva Seabra e também aqui conosco o estudante de Direito Rômulo Augusto Menezes, que está vivendo na prática essa experiência de ser estagiária da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar aqui com a doutora Daniele, já que ela já esteve aqui de outra vez, eu me lembro, falando também aqui sobre estágio e tal. E já está desde quando atuando na coordenação do estágio forense? Desde janeiro de 2011. E de lá para cá, houve alguma mudança desde a sua entrada para hoje, assim, em termos do número de estagiários, das condições de estágio? Nós retomamos a realização dos concursos públicos de acesso ao estágio forense e, com isso, conseguimos aumentar a qualidade, incrementar a qualidade do nosso estágio. Passamos a desenvolver os cursos de capacitação dos estagiários, oferecendo a eles a oportunidade de vivenciar também a realidade dos outros órgãos de atuação. Porque na Defensoria Pública, como eu mencionei da outra vez, a gente tem a oportunidade, o estudante tem a oportunidade de vivenciar o direito em toda a sua magnitude, desde os núcleos de primeiro atendimento, passando pelas varas cíveis, varas de família, varas criminais. Só que às vezes eles se apaixonam tanto por uma determinada área que deixam de percorrer os outros órgãos de atuação. E através dos cursos de capacitação, o estudante que às vezes se apaixonou lá pela vara criminal tem oportunidade também de saber como é a realidade do órgão de atuação que atua junto, e mais efetivamente ao direito de família ou ao direito civil, como é a atuação nas câmaras, enfim. Então a gente procurou garantir uma participação maior do estudante dentro de todo o quadro da Defensoria Pública. Para ter uma experiência mais abrangente. Mais abrangente, exatamente. E aí o Rômulo é quem pode nos dizer aqui, doutor Rômulo, que está aqui estagiando, de fato, na Defensoria. Seu estágio está no início, está no final? Em que fase está? Hoje eu tenho 1 ano e meio que eu sou estagiário da Defensoria. Eu entrei por um dos processos de qualificação. A primeira semana, realmente, eu infelizmente não consegui completar porque eu fiquei doente na primeira semana, mas a primeira semana é magnífica, porque você começa a descobrir as miúças do direito que a gente não tem na faculdade. Infelizmente, a faculdade hoje não prepara o aluno para sair pronto para o mercado de trabalho. E a Defensoria Pública é, sem dúvidas, uma das melhores escolas de direito que nós temos hoje no Rio de Janeiro, principalmente. Uhum. E aí, quer dizer, como tem sido essa experiência? Quer dizer, você já está mais na parte final, digamos, do estágio, né? Então, deu para ter essa abrangência toda? Como a doutora falou, eu fui um dos que cometeu o erro de se apaixonar pelo ambiente que vai e não conseguir mais sair dali. Eu, atualmente, estou no núcleo de primeiro atendimento, do Jacarepaguá e da Barra, núcleo civil e de família, e a gente está ali na ponta da lança. O assistido, quando chega, após o CRC, que é onde ele consegue marcar e agendar, o primeiro contato que ele tem com a Defensoria é através de mim e dos outros estagiários que lá trabalham. E é fantástico. Infelizmente, eu queria ter mais tempo de estágio. Que pena que são só... 5 anos de estágio? Seria ótimo. Que pena que são só 2 anos. Mas dá para aprender muito, é excelente, é muito bom. Uhum. Doutor Gustavo, foi estagiário também da Defensoria antes de se tornar defensor público, perdão? Fui estagiário, considero essencial o estágio na Defensoria aqui do Rio de Janeiro, por vários motivos, até mesmo para saber se a sua vocação é aquela de tratar com a população, de gostar das áreas que a Defensoria atua em massa, como é a área de família, por exemplo, e também para aprovação no concurso. A gente percebe que os concursos de defensorias, não só aqui do Rio, como também de outros estados, ela busca muito a noção prática, o que a gente trabalha no dia a dia. E o estagiário já tem isso em mãos todos os dias, né? O cotidiano do estagiário
É um treinamento para a prova da Defensoria Pública. Quer dizer, no seu caso funcionou assim? Você conseguiu sentir essa diferença realmente? Com certeza, com certeza. As provas que eu fiz caíram coisas que eu tinha feito no estágio da Defensoria Pública. Foram 2 provas que eu fiz de Defensoria Pública, do Espírito Santo e aqui do Rio, e sempre questões da prática, do dia a dia que a gente vê no estágio forense. Quer dizer, acabou tendo uma facilidade maior, né, na hora. Com certeza. Na hora H. Mas, assim, a sua primeira opção foi justamente o estágio na Defensoria? Ou você chegou a fazer outras provas para outros estágios também? Não, eu cheguei a fazer provas para outros estágios, fui aprovado nessas provas, mas eu optei pela Defensoria Pública. Eu sabia, como disse nosso colega Rômulo, que ali era a melhor escola. E estágio é aprendizado. E realmente levou a experiência adiante e não se arrepende, né? Porque depois fez o concurso e está aí, né? Com certeza. E em relação, quer dizer, o que é preciso em relação a pré-requisitos, né? O que é necessário para a pessoa fazer a prova para se tornar um estagiário de defensoria? Então, nós vamos agora no segundo semestre abrir um novo concurso, né? Para ingresso no estágio forense da Defensoria, e poderão se inscrever os estudantes que estiverem cursando os 2 últimos anos da Faculdade de Direito. Óbvio que, por exemplo, no nosso último concurso tivemos 1.000 inscritos, apenas 232 aprovados. Eu tenho um quadro atual de mais 1.200 órgãos de atuação, mas estou com 1.400 estudantes de direito apenas estagiando. Eu preciso de pelo menos 2.100 para atender minimamente os defensores. Então, às vezes, o concurso não me é suficiente para eu suprir todas as vagas. E quando eu não consigo supri-las, a nossa resolução do estágio forense nos permite, excepcionalmente, efetuar contratações de estudantes para estagiarem conosco, enquanto nós não suprimos o quadro com os concursados. E esses não concursados nós contratamos a partir do 3º período. Temos também o nosso estágio na CRC, que foi mencionada pelo Rômulo, que é a Central de Relacionamento com o Cidadão, que é realmente o primeiro. A CRC atualmente funciona 24 horas, mas temos os nossos estagiários atuando no turno da manhã, sob coordenação da doutora Adriana Quinhões, defensora pública. E é um excelente aprendizado, principalmente para os estudantes dos primeiros períodos. Nós estamos aceitando estudantes já de 1º e 2º período para atuarem na CRC. A questão da primeira abordagem, né? Exatamente, porque eles atendem essa pessoa que liga de casa, trazendo a questão, e vão verificar se realmente é caso ou não para uma intervenção jurídica e encaminhar aquela pessoa para o órgão de atuação. É um estágio muito interessante, porque permite a esses estudantes conhecer como um todo a defensoria. E dali, não raro, eles acabam depois se removendo para o nosso quadro ou optam por aguardar para depois, posteriormente, poder fazer o concurso, que já vai ser o estágio profissional de direito mesmo, né? Estágio profissional esse que vale já como prática forense das faculdades. Vale pontuação, assim, em termos para quem tenta concurso, para quem tenta sim, vale? Os estagiários da Defensoria Pública, os que estagiam, os que são concursados, os que são aprovados em nosso concurso, isso vale como título para os concursos públicos. Não apenas da Defensoria? Não apenas da Defensoria, porque é a aprovação em um concurso, em um concurso público, então já vale como título. E foi muito difícil o concurso para o estágio da Defensoria? Eu fiquei, na época do concurso, eu fiquei nervoso, não pelo conhecer jurídico, mas por ser a primeira experiência, por ser o primeiro concurso público prestado, ainda que para estagiário. É um concurso público, mexe com a cabeça do aluno que está no 8º período, estava chegando no final da faculdade, na segunda metade da faculdade. Então, difícil não é a palavra. Eu acho que o aluno que se prepara, que estuda, ele não precisa fazer nada excepcional além do que ele faz na faculdade. O aluno que se dedica na faculdade, que tem um estudo normal, digamos assim, na faculdade, ele consegue passar, consegue se preparar adequadamente para conseguir êxito de aprovação. Eu tive um professor que dizia que... Ele falava assim, não digam que é difícil, é mais estimulante. É justo. Né? É um bom pensamento. Exatamente. E aí, o que um estagiário faz? Eu passei para o doutor Gustavo, embora que o Rômulo seja o nosso estagiário oficial, mas o doutor Gustavo também estagiou na Defensoria antes de passar para o concurso como defensor. O que faz um estagiário lá na Defensoria, em linhas gerais, para a gente ter uma noção? Assim, como é a rotina no dia a dia? Trabalha muito, trabalha muito. Não é um estágio que a pessoa tem tempo sobrando,
é um estágio que eu costumo dizer que é bastante intenso, né? Porque ele atende as partes, ele faz petições, ele está, como disse o Rômulo, ele está na linha de frente e auxilia o defensor a todo momento. É importante isso para o defensor público. Para o estagiário é um grande aprendizado, mas é essencial também para o defensor público ter essa figura do estagiário ali para que a gente possa orientar, por vezes atender o assistido por intermédio do estagiário, dar a orientação diretamente ao estagiário. Mas o estagiário faz petições, faz os atendimentos, óbvio, com a supervisão do defensor público, mas, repetindo, é muito desgastante, trabalha bastante. E quem acha que vai ter moleza pode esquecer. Pode esquecer, com certeza. E aí cada defensor é responsável por um número X de estagiários ou não tem isso? Sim, pelo que eu estou percebendo, são 12 estagiários, o doutor Daniel pode até falar melhor. 10 estagiários no máximo por defensor. Por defensor, os órgãos que eu tenho passado são em regra, 2. Dois estagiários. E na maioria das vezes é o suficiente. É que a lei do estágio, ela limita em 10 o número de estagiários por cada supervisor. Mas na defensoria, em regra, nós temos 2 estagiários por defensor. Entendi. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta aqui a seguir com o Fala Defensor, esclarecendo um pouco mais sobre essa questão do estágio na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Até já. Estamos de volta hoje conhecendo melhor o estágio realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para estudantes de Direito. Eu gostaria de saber aqui da doutora Daniele, que é a coordenadora justamente do estágio, queria saber qual o período máximo de estágio e se é possível renovar depois do período máximo. Então, infelizmente, a Lei 11.000, eu digo infelizmente porque realmente não raro os estudantes querem ficar mais tempo conosco, mas a lei de estágio, que é a Lei 11.700... 5 anos, ele já falou que é. Seria o ideal. A Lei 11.788, ela limita em 2 anos o tempo máximo de cada estudante, do estudante em cada empresa concedente de estágio. Então, ele só pode ficar conosco por 2 anos, não é possível renovarmos após isso. Em regra, nós fazemos o termo de compromisso de estágio por 6 meses, renovável por mais 6 meses, até se completar o tempo total de 2 anos, mesmo para o concursado, que é o que permite a gente verificar junto à faculdade como está o desempenho daquele estudante. O nosso estudante ele tem que apresentar relatórios de suas atividades, quer dizer, a gente foca muito mesmo no aprendizado. O estágio como uma fonte, ele é um complemento da faculdade. No caso da defensoria, eu ouso dizer que a faculdade é o complemento do nosso estágio. Porque eu acho que ela já está puxando o saco para... Porque realmente é uma grande escola. Porque realmente é uma grande escola mesmo. O estudante ali, a gente brinca, ele aprende por osmose. Porque mesmo que não queira, o trabalho é tão intenso, como o doutor Gustavo destacou, que mesmo que ele não queira, no primeiro dia ele já sai, ele já chega na faculdade no dia seguinte se achando, falando para o professor, isso daí eu já sei. Porque realmente... já chega elétrico, já plugado na tomada. Já tem uma vivência, um know-how realmente que faz a diferença. E além dessa questão, quer dizer, da prática, obviamente, de todo o aprendizado, que outros benefícios, quer dizer, auxílio, é remunerado esse estágio? O que tem de Então, nós temos o estagiário concursado, ele recebe uma bolsa auxílio, mais o auxílio transporte. Ele também tem, junto à nossa Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, ele tem um desconto nos cursos regulares promovidos pela nossa Fundação Escola. Inclusive, os concursados, o primeiro lugar tem uma bolsa de 100%, os demais têm uma bolsa de 20% de desconto. E agora as faculdades, estamos realizando convênios com as mais diversas faculdades, que até o estágio obrigatório de direito, que toda faculdade tem a sua prática forense, o seu escritório modelo. Agora temos convênio com o ERJ, com o UF, estamos trabalhando ainda com a FRJ no Rio, em que se permite que essa prática seja feita na defensoria. Então, isenta o estudante de realizar a prática forense na faculdade. Mesmo independente de convênio, já temos PUC, o FRJ no Rio, aceitando a nosso estágio como um substitutivo do escritório modelo de suas faculdades. E aí tem faculdades, assim, já existe um ranking das faculdades que mais colocam... Os nossos concursos, a campeã de aprovação é PUC e o ERJ, ainda são PUC e o ERJ. É alguma das duas? Não é a sua? Não.
E a sua pretensão é continuar na defensoria depois que seu estágio já está acabando? É prestar concurso para defensor público? Então, a gente fala tão bem do órgão pelo quesito apaixonante que ele tem. E não é nem puxar a brasa, como você falou, para o lado da sardinha, mas é porque é verdade. Quando eu resolvi prestar concurso público após o término da faculdade, isso no 8º período, o objetivo principal, até de desejo, de carreira, de sonho, era o Ministério Público. Pela antiguidade do órgão, pelo gabo que tem. Mas a convivência na defensoria, se for algo vocacional, como a gente tem visto que tem que ser, para você, é uma paixão, acaba te atraindo e os planos começam a mudar. E o objetivo hoje é, sim, terminar a faculdade, prestar concurso público para defensor, de preferência aqui do Rio, e seguir a carreira de defensor público na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Agora, também, se você fala que aqui que a ideia, você não mudou de ideia aqui amanhã, você não chegaria lá no estágio. Ia receber a carta de desligamento assinada pela doutora. Olha, não foi renovado o seu estágio. Mas não foi sincero, realmente. É uma opinião sincera, porque é realmente apaixonante. A gente costuma receber agradecimento, e um dos melhores agradecimentos que eu já recebi durante o meu período de estágio foi uma senhora que devia ter uns 85 anos, que ela virou, levantou e pediu: posso te dar um abraço? Aí eu: pode. Foi aquilo, ela ficou tão sensibilizada por estar sendo atendida, por estar sendo ajudada, porque as pessoas chegam com problemas, às vezes, que elas encontram, surgem na vida delas, e elas não têm ideia de como entrou naquela situação e nem como sair. E encontra na Defensoria Pública um auxílio necessário para ela chegar na justiça, ter um caminho a seguir e conseguir resolver aquele aspecto da vida dela. Então, é fantástico. A defensoria é apaixonante. Esse é o aspecto mais gratificante. É apaixonante, com certeza. Doutor Gustavo, tem alguma história assim, que lembra do seu período de estágio que tenha sido assim, mais gratificante ou que tenha marcado de alguma forma? Eu me recordo desses presentes, né, que as pessoas querem nos dar, e a gente fica comovido, a gente não pode receber, né? Mas fica comovido também em fazer uma desfeita, né? Sim. E não raras vezes a gente recebia cachos de banana, laranja, e ficava naquela situação, falava assim: não, então pega, entrega para o pessoal da sua comunidade, é melhor. Tal. Mas as histórias são infinitas. A cada momento a gente se depara com uma situação diferente e a gente absorve. O defensor público já é acostumado com histórias diferentes, com história de vida diferente, que a gente absorve até com normalidade, né? Mas os presentes, realmente, os agradecimentos, inclusive, agora que eu estou passando por uma vara criminal, algo que a gente escuta às vezes falar o seguinte: olha, Deus no céu e o Senhor aqui na terra. Isso dá até uma responsabilidade e um nervosismo, né? Isso, eu ia falar, nossa, colocar nas costas. Isso aí me dá um nervosismo, mas é o dia a dia do defensor público que eu já tenho desde a época do estagiário, de que eu era estagiário, que o Rômulo está vivendo agora, e é a parte gratificante. Quem chega na defensoria pública se apaixona. E aí, agora uma pergunta meio de advogado do diabo, quer dizer, eles estão falando, ambos citaram que, assim, que é muito trabalho e veio a reação positiva, né, das pessoas, que essa é a parte mais gratificante, quer dizer, mas para quem está nos assistindo, quer dizer, há uma supervisão bastante controlada desse trabalho dos estagiários? Sim. Porque a gente falando que é muito trabalho, a coisa pode dar a impressão de que eles fazem tudo e não há esse tipo de acompanhamento, né? É isso que eu queria saber. Trimestralmente, eles têm que encaminhar para a coordenação do estágio o relatório da atividade deles, que é chancelado mês a mês pelo defensor público que, ao longo daquele mês, acompanhou, supervisionou o estágio. E aí o defensor tem que responder um questionário bem criterioso, avaliando a atuação daquele estudante, e vai chancelar os atendimentos feitos, as peças elaboradas, e tudo isso tem que ser encaminhado para a gente. A gente está fazendo um acompanhamento criterioso disso. Aquele estagiário que, porventura, não nos encaminha o relatório, ele acaba sendo excluído do estágio. Então, aquele estagiário que, é tanto trabalho, muitos me ligam falando, agora a gente teve que excluir nos nossos 1.700 estagiários atuais, eu tive que excluir 10 porque não me entregaram um relatório. Mas, doutora, eu não tive tempo. Falei, não, isso aqui é estágio. É para aprender. Você tem que me apresentar o relatório. Se você não apresentar, você não pode continuar. Quer dizer, se fosse uma petição, se fosse uma ação, a pessoa não teria que cumprir prazo. Exatamente. Né? Exatamente. É até bom então, nesse sentido para a pessoa exatamente. se habituar. Eles primeiro são advertidos, olha, você não me entregou, depois são suspensos, até serem finalmente excluídos,
os que não me entregam os relatórios. Então, de 3 em 3 meses se reportam à coordenação, mas mês a mês tem que se reportar ao defensor público que está atuando diretamente com eles. E qual é a parte mais difícil, digamos? Ele falou da mais gratificante, agora eu quero saber da mais difícil no dia a dia de vocês. Bom, a parte mais difícil, infelizmente, são pessoas que acabam chegando pela situação que se encontram alteradas. Às vezes a gente chama o defensor público pelo título e pela imposição que o próprio título de defensor dá à pessoa, já é um tratamento diferente do assistido. Mas, para mim, a parte mais difícil é negar o atendimento. Infelizmente, a Defensoria Pública não tem como atender todo mundo, todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Seria impossível. Então, a gente tem um teto salarial que a gente atende e a gente não consegue, às vezes, passar disso. E a gente tem que negar atendimento e falar, olha, a senhora tem direito, mas a gente não pode fazer por aqui, a senhora não se enquadra no perfil, o senhor não se enquadra no perfil de renda, a parte da hipossuficiência. E, infelizmente, essa é uma das partes mais difíceis e mais chatas do trabalho. Até porque, às vezes, passa por um pouquinho só, né? Deve ser... A gente tem uma certa flexibilidade quanto à renda, mas, às vezes, é uma situação que você vê que a pessoa está desesperada, que ela necessita muito daquele auxílio, mas, pela renda dela, ela realmente tem condições de pagar um advogado particular. Já houve casos de pessoas com advogados chegarem na defensoria e... Insatisfeitas. Exatamente. A renda do senhor, ele era oficial e das Forças Armadas, e a renda dele era muito alta. Eu falei, olha, senhor, não tem condições de atender o senhor. Aí ele falou, não, eu já sabia. Na verdade, eu tenho advogado, só que eu queria vir aqui para saber se era exatamente isso que ela estava fazendo. Então, a população, em geral, acredita na defensoria, mesmo que não vá utilizar, acredita como corregedoria dos advogados, digamos assim. Bem, para finalizar, um conselho para quem pretende prestar o concurso para estagiário da defensoria. Bem, estudar as áreas em que a Defensoria atua de forma em massa, direito de família, principalmente criminal, e ir com o coração aberto para atender a população. Gostar de pessoas é essencial na Defensoria Pública. Gostar de pessoas. Gostei disso. E o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados aqui no estúdio. A defensora pública Daniele Duarte Sambugaro, ela que é coordenadora do estágio forense da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o defensor público Gustavo Civi Seabra, e agradeço também a participação do estagiário Rômulo Augusto Menezes. E boa sorte aí, né, no caminho que se abre para você. E você que está em casa nos assistindo, se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem eu encontro você aqui no Fala Defensor. Tchau, tchau.